tarde, quarto ano. Tudo bem, meus amores? Espero que sim. Meninos, eu gostaria que vocês estivessem com a apostila em mãos, num lugar bem confortável, bem limpinho, mãozinhas higienizadas. Nós vamos para a unidade 30 da nossa apostila 4 de matemática. Frações. Mas, professora, nós já vimos frações. Sim, nós vimos uma introdução. Agora nós vamos aprender um pouco mais sobre as frações, tá? E nós vamos lá da página 195 até a página 203. Nós vamos explorar a fração como medida e comparar frações com o mesmo todo referência. Vocês têm que ler a página 195 até a 203. Vamos resolver atividades juntos, atividades 1 e 2, páginas 197 até a 201. Prestem atenção às páginas que vocês têm que enviar aos professores. Tarefa, exercício de 1 até o 4, da páginas 202 e 203. Pessoal, a gente vai fazer uma leve revisãozinha de fração, lembrando como que se escreve a fração. A parte de cima é o numerador. O número que fica em cima, chamado de numerador, indica quantas partes tomamos do todo. Embaixo, o denominador, em quantas partes o meu todo foi dividido. E aí nós vamos entrar agora nessa unidade, onde nos mostra a fração como medida. Por exemplo, pessoal, é mais comum a gente falar 250 gramas ou 0,25 quilos de café do que 1/4 de quilograma. Esse pacotinho de café que a gente compra no mercado menorzinho, ele pesa 250 gramas. 250 gramas é 1/4 de 1 quilo. Se eu pegar 1.000 gramas e dividir por 4, eu terei 250. Então, eu falo 250 gramas. Mas se eu falar 1/4 de quilo, está correto. É mais comum falarmos faltam 15 minutos para o almoço do que faltam 1/4 de hora para o almoço? Como assim 1/4 de hora, professora? Quantos minutos são 1 hora? 60 minutos. Se eu dividir 60 por 4, eu terei 15, ou seja, cada 1/4 de hora representam 15 minutos, tá? Antigamente, pessoal, o pessoal de mais idade, né? Eu já ouvi isso daqui, sim. Eu já ouvi falar. Por favor, senhor, que horas são? Faltam 1/4 para as 2 horas, né? Ou seja, 1h45, tá? Eu já ouvi esse termo. Mas há quem utilize frações para se referir a algumas medidas. A gente usa a fração como medida, que vocês já ouviram falar, principalmente em receitas. Olha lá, agora é só levar ao freezer por 3/4 de hora. Quanto será 3/4 de horas? 60 minutos dividido por 4 vezes 3. 3/4 de hora? Quer dizer, é difícil a pessoa entender, né? A fração que predomina no nosso dia a dia é a metade, o meio, né? Geralmente, palavras como meio e metade, meia hora é 1 hora dividida ao meio. Meio litro é 1 litro dividido ao meio. Entretanto, as frações são bastante usadas quando se trata de unidades de medida, como metro e polegada. O primeiro é bastante comum, meio metro de tecido, meio metro de altura. A polegada, por sua vez, é usada com frequência no Brasil para indicar medidas de ferramentas ou de canos. Muito embora em algumas lojas existam também o valor correspondente em decimal. Olha o decimal novamente aparecendo aí para nós, para facilitar a compreensão de quem não está acostumado com as polegadas. Olha aqui o exemplo. 1 polegada, ela é igual a 2,54 centímetros. 2 polegadas é igual a 5,8 centímetros, tá? Então, isso aqui é uma outra unidade de medida e está nos mostrando como que a gente lê. Vamos lá para a atividade 1? Pessoal, a atividade 1, se estivéssemos em sala de aula,
nós iríamos disponibilizar o mosaico para vocês, que faz parte aí do material ângulo, assim como o material dourado, né? E outros materiais que vocês já conhecem. Como não estamos, acompanhe comigo. Nós vamos usar um hexágono como todo referência. O hexágono é aquele polígono de 6 lados. E nós vamos começar a comparar com outros polígonos. Quantos trapézios formam um hexágono? Primeiro eu preciso saber o que é um trapézio. Olha lá o trapézio em vermelho. Quantos desse daqui eu preciso para formar um hexágono? Olha lá, 1, 2. 2 trapézios formam um hexágono. Cada trapézio corresponde a qual fração do hexágono? Se eu dividir em 2 e cada parte, então representa 1/2 ou metade. Cada trapézio representa metade do hexágono. Quantos losangos formam o hexágono? Primeiro eu tenho que saber o que é losango, esse em azul. Vamos lá ver quantos? Olha que legal, ficou uma figura até em 3D, né? Então o hexágono, ele precisa de 3 losangos. Gente, não é losangulo, tá? É losango. Vamos escrever certinho aí, tá? Se eu dividir por 3, quer dizer que cada parte representa 1/3, uma parte de 3, relembrando fração. E quantos triângulos formam o hexágono? Vamos lá dividir? Olha quantos triângulos para formar um hexágono. Eu preciso de 6 triângulos. Se eu dividir o meu todo referência por 6, eu sei que o meu denominador é 6. E cada parte, uma parte de 6, 1/6. Cada triângulo representa 1/6 do hexágono. Prestem bastante atenção a essa atividade, que nós vamos precisar dela para fazer as próximas. Seguindo, agora nós vamos usar o trapézio como todo referência e vamos compará-lo. Quantos triângulos formam um trapézio? Vamos dividir. 1, 2, 3. 3 triângulos. Se eu dividir o meu todo em 3 partes, cada triângulo representa 1/3. Então, o triângulo, ele é 1/3 do trapézio. E se a gente comparar o losango com o triângulo? Compare o losango, o azul, com o triângulo. Quantos triângulos formam um losango? Só 2. Olha lá que legal. Um triângulo e outro triângulo. Então, 2 triângulos para formar o meu losango. Cada triângulo corresponde a qual fração do losango? Ué, professora, se eu dividir em 2 partes, então eu sei que o denominador, a parte de baixo, é o 2. E cada parte, então, ó, 1/2, metade, certo? Certo, Késia? Certo, Pietra? Ágata, prestando atenção aí junto com a tia Adriana? Vamos para a próxima atividade, página 198. Nos itens anteriores, você estabeleceu relações de medida entre peças do mosaico. Vamos completar essa tabelinha agora com aquela explicação anterior. Eu tenho o hexágono como todo referência. E eu tenho que me basear no triângulo. O que nós vimos na atividade anterior? Que o triângulo é qual parte do hexágono? Dividir, ó, em 6 partes. Preciso de 6 triângulos para formar o meu hexágono. Então, cada parte, cada triângulo é 1/6. Deu para entender? Dividi por 6 na parte de baixo. Peguei uma parte na parte de cima, numerador, denominador. Agora eu tenho o trapézio. Quantos triângulos eu preciso para formar o meu trapézio?
3 triângulos, eu dividi o trapézio em 3 partes. Então, como que eu vou fazer a representação fracionária? Eu sei que embaixo vai 3, professora, porque dividiu por 3. 1/3, uma parte de 3, uma parte de 3. Agora eu tenho o hexágono comparando com o trapézio. Quantos trapézios eu preciso para formar um hexágono? 2 trapézios. Ele foi dividido por 2. Então, como que fica a representação fracionária? Eu sei que o 2 vai embaixo, professora. Por quê? Não é, Luiz? Não é, Luiz? Não é isso? E cada parte representa uma parte de 2. Agora, essa letra D aqui é diferentona. Vamos junto comigo. Eu tenho o trapézio e eu preciso pensar quantos losangos para eu montar o meu trapézio. Olha lá. Aqui, pessoal, eu só consigo formar um losango desse jeito. Mas o losango, ele não é 2 triângulos, como nós vimos na atividade anterior? Então, eu vou dividir o meu trapézio em 3 partes, tá vendo? 3 partes. Só que ao invés de pegar uma parte, eu vou pegar 2. Olha lá. 2 partes de 3. Eu dividi por 3, ó, formou 3 triângulos. E em vez de pegar uma só, igual a letra B, eu vou pegar 2 partes. Então, eu terei 2/3. Dividi por 3 e peguei 2 partes. Então, 2/3. Olha a explicação. No caso do item D, o losango não cabe um número inteiro de vezes no trapézio. Como no trapézio cabem 3 triângulos e 2 deles formam o losango, então a representação fica 2 partes de um total de 3. 2/3. Seguindo, mais comparações, tá? Vamos considerar o hexágono abaixo como todo referência. Ele foi composto com outras figuras. Para formar esse hexágono, eu peguei um trapézio, eu peguei um losango e eu peguei um triângulo. Vamos escrever 2 frações para representar essa parte vermelha. Presta atenção com a tia Adriana agora. Presta bastante atenção, Laila, Marielle, Yuri, Eduardo, Wellington. Olha aqui para ti agora, ó. Eu tenho todo esse aqui, que é o meu todo referência. Está indicando a parte vermelha. Eu sei que o hexágono, ele pode ser dividido em 2 partes. Então, o trapézio, ele seria metade do meu hexágono. Só que tem uma outra representação. Nossa, professora, por que 3/6? Muito bem. Porque o hexágono, ele pode ter sido dividido em 6 partes. E eu ter pegado 3 partes de 6, 3/6. Então, essa parte vermelha, ela pode ser indicada de 2 formas fracionárias, meio e 3/6. 2 frações para representar a parte azul. A parte azul é o losango. Ele pode ser representado por 1/3, ou seja, eu dividi o hexágono em 3 partes e usei uma. Ou eu poderia dividir o hexágono em 6 partes e usar 2. Lembra? 2 triângulos formam um losango. Então, ele pode ser representado por 1/3 ou por 2/6. O que muda, pessoal? Em quantas partes eu vou dividir esse meu hexágono, esse todo referência? E a parte verde? Lembra quantos triângulos eu preciso para completar o meu hexágono? Lembram que eram 6? Então, ele pode ser representado por 1/6, uma parte de 6. Será que tem alguma outra fração que representa uma parte do hexágono? Formando o triângulo? Não. Nesse caso, pessoal, só tem essa opção, certo? Somente 1/6 para representar o triângulo dentro do meu hexágono.
Vamos lá para as barrinhas de Cuisinart. É assim mesmo que fala, pessoal, barrinha Cuisinart. Essas barrinhas vocês conhecem porque vocês trabalharam com elas lá no segundo ano, tá? No segundo ano vocês já conheceram as barrinhas. Então, a gente trouxe as barrinhas aqui para mostrar para vocês. Cada barrinha ela tem um tamanho, certo? Olha lá, começando do cinza, que aqui no meu material ele vai ser representado pela cor branca, tá? O material ângulo traz a cor branca para nós. Então, começando da branca até a laranja. Tá vendo que é uma escadinha, olha, vai aumentando? Então, essas aqui são as barrinhas de Cuisinart, que vocês conhecem, ó. Começa com 1 centímetro, 2, 3, até chegar no 10. E aí, nós vamos completando a nossa atividade. A gente tem que pegar a barra laranja e comparar com outras barras. Quantas barras amarelas eu preciso para formar a laranja? Olha lá, 1, 2, tá vendo? Então, eu vou comparando as barrinhas de Cuisinart. Esse exercício, pessoal, mistura a fração, mistura a proporção, mistura medidas. É um apurado de tudo que a gente aprendeu. É muito interessante essa atividade, tá? Então, eu vou completando lá. Quantas barras amarelas formam a barra laranja? 2. Então, se duas barras amarelas formam a laranja, como que fica a representação da fração nessa barrinha? Vamos ver? Olha esse desenho que legal aqui também, ó. A laranja, ela é formada por 2 partes do amarelo. Então, quer dizer que a barra amarela, ó, a barra amarela é metade da laranja. Metade. Olha lá, aqui dá para ver certinho que é a metade da laranja, ó. Olha lá, no meio das duas, ó. Tá vendo? Olha que legal. Então, a amarela é a metade da laranja. E as barrinhas vermelhas? E a barrinha vermelha em comparação com a laranja, ó. A barrinha vermelha em comparação com a laranja. Olha lá, a barrinha vermelha em comparação com a laranja. Vamos ver como é que fica? Eu preciso de 5 barras vermelhas para formar a laranja. Se eu dividir em 5 partes, quer dizer que a barrinha vermelha ela é 1/5 da laranja. Eu dividi a laranja em 5 partes. Seguindo, agora eu vou pegar a barrinha cinza, que aqui para mim aparece branca, tá, pessoal? Mas é a cinza que tá lá. Em comparação com a laranja. Olha lá. Quantas cinzas eu preciso para formar a laranja, hein? Quantas vão ser? Olha esse desenho que bacana, pessoal. A laranja, que é a minha referência. E quantas cinzas? 10. Então, se eu dividir a barrinha laranja em 10 partes, cada parte será 1/10. Certo? Tranquilo? Vamos lá, vamos seguindo. Vamos agora comparar a barrinha azul. A barrinha azul agora é o meu todo referência. Quantas barrinhas verde clara, olha lá, verde clara, eu preciso para formar a barra azul? Lembrando, olha pessoal, aqui a gente tem os centímetros. Vai de 10 até 1. 10 centímetros, 9 centímetros. Então, vamos ver quantas verdes para formar a azul. Olha lá, eu dividi a azul em 3 partes, então eu preciso de 3 barras verdes. Se eu dividir em 3, pessoal, e vou pegar uma parte, qual é a fração? 1/3. Uma parte de 3. Vamos comparar a barrinha cinza agora para formar azul. A menorzinha, tá? A menorzinha. Quantas dessas eu preciso para formar azul agora? Olha lá, essa aqui que mede 1 centímetro e essa mede 9. Lembra? Olha lá a medida.
tá? 1 centímetro, 9 centímetros. Então, quantas eu preciso dessa? Ué, professora, 9. Exatamente, quarto ano. Exatamente, Rebeca, Adrian, Alejandro, 9. Se cada parte, como que eu represento? Dividir por 9, peguei 1. 1 nono, uma parte de 9. Tranquilo, pessoal? Facinho, né? Principalmente com as medidas ali. Seguindo, vamos continuar comparando. Agora é a barrinha marrom, que a gente vai comparar com o resto das outras barras. Quantas barras lilás? Olha lá, a lilás. A marrom, ela mede 8 centímetros. A lilás, 4 centímetros. Quantas lilás eu preciso para formar uma marrom? Facinho, professora. 2, porque 4 mais 4, 8. Se eu precisei de 2, quer dizer que eu dividi esse aqui, que é a marrom, em 2 partes. Então, a lilás, ela representa metade da marrom. Metade da marrom, olha, 2 partes. Olha lá que legal. Dá para ver certinho, certo? Seguindo, quantas barrinhas vermelhas formam a marrom? Se eu tenho a vermelha que mede 2 centímetros e a marrom que mede 8 centímetros, então eu preciso de 4 barrinhas vermelhas. Se eu preciso de 4, então cada parte, 1/4. A cinza, quantas cinzas para formar marrom? A cinza mede 1 centímetro, a marrom 8. Então eu preciso dividir a minha barrinha marrom em 8 partes. Cada parte, 1/8. A lilás com a barra vermelha. Olha a barra vermelha pequenininha. Vamos lá? A barrinha vermelha, essa daqui, ó. E a lilás. Qual é a maior, pessoal? A lilás, né? Ela mede 4 centímetros. Ela mede 4 centímetros e a vermelha 2. Então, a lilás é maior. Vamos lá para a pergunta? Então, metade é maior que 1/4? Agora que eu quero que vocês prestem atenção, pessoal. Por que que metade é maior que 1/4? Se eu pegar uma barra de chocolate e dividir ao meio, se eu pegar uma barra de chocolate, vamos pensar comigo aqui. Eu tenho uma folha de papel e eu pego esse chocolate e divido ao meio. Olha lá, não é a metade que está me perguntando? Se eu comer esse pedaço aqui e a outra pessoa comer esse pedaço aqui, vai ser um pedaço bom, né? Mas e aí? Se eu pegar 1/4, eu tenho que dividir em 4 partes a mesma barra de chocolate. Em 4 partes, olha, 1, 2, 3 e 4 partes. Olha o pedacinho que vai dar para cada um. Então, quer dizer, pessoal, que a metade é maior que 1/4, né? Então, por mais partes eu dividir, menor fica o meu pedaço, certo? Então, a resposta dá E, né? Depois dessas comparações. A barra lilás é igual a 2 vermelhas. A lilás igual a 2 vermelhas. Então, podemos concluir que metade é igual a 2/4. Eu dividi por 2 e peguei uma parte. Eu dividi por 4, mas eu peguei 2 partes. Em tamanho, fica tudo igual. Seguindo essa atividade para a gente entender, ó. Observe as frações correspondente às partes coloridas, ó, partes coloridas. Esse aqui é meu todo referência, em amarelo. Percebam que aqui é o mesmo tamanho e aqui é o mesmo tamanho. O que muda em quantas partes foi dividido, certo? Olha lá, aqui eu tenho um inteiro. Aqui eu tenho o mesmo todo, só que eu dividi em 10 partes e peguei uma.
Olha lá o pedacinho que ficou, 1/10. E aqui embaixo é o mesmo tamanho, só que eu dividi pela metade, ó. Eu dividi em 2 partes e peguei a metade aqui, tá? Então, por que que a fração 1/2, metade, é maior que 1/10? Por causa do pedaço de chocolate. Aqui eu dividi em menos partes do que aqui. Então, vamos ver como que fica isso escrito? Porque quanto maior for o número de partes que o todo é dividido, menor será o tamanho. Olha esse exemplo, é a mesma pizza. Aqui eu dividi em mais partes, olha os pedacinhos que ficaram. Aqui eu só dividi em 3, olha o pedação que ficou. Seguindo os exercícios, olha o meu todo referência. Percebam que aqui e aqui é o mesmo tamanho, é a mesma quantidade. O que mudou aqui? Eu dividi em 10 partes e peguei 5. Aqui eu dividi pela metade e peguei uma parte. Reparem que 5 é a metade de 10. Então aqui, pessoal, ficou o mesmo tamanho. Por que as frações 5/10 e meio, metade, são iguais? Porque representam a mesma parte do todo. Se eu dividir o meu todo pela metade, meu chocolate, eu vou comer esse tanto. Só que se eu dividir o meu chocolate em 10 partes, mas comer 5, eu vou comer o mesmo tanto. Olha lá outro exemplo do inteiro. E aqui eu dividi em 1, 2, 3, 4, 5 e peguei 3 partes. Vocês vão completar aqui, ó. Então, 3/5 dividi por 5 e peguei 3. E aqui, como que vai ficar a fração? Eu dividi em 6 partes e peguei 3. Como que vai ficar a fração? O 6 embaixo, o 3 em cima. Denominador, numerador. E aqui, ó, em quantas partes eu dividi? Eu dividi em 10 partes e pintei, e peguei, e usei 3. Então, ficou 3/10. Quando a gente compara frações com o mesmo numerador, tá vendo que é o mesmo 3 aqui em cima no numerador? E denominador diferente, 5, 6 e 10, qual é a maior fração? Qual é a maior parte aqui? Né? Por que que isso acontece? Aquela que tem o menor denominador, ó. Olha lá, menor denominador. E a menor fração? A que tem a menor quantidade, o menor pedaço de chocolate. Aquela que tem o maior denominador. Certo? Por quê? Quanto em menos partes o todo referência for dividido, maior será a fração. Se eu pegar um chocolate e dividir entre 2 pessoas, eu vou comer um tanto. Se eu pegar esse mesmo chocolate e dividir entre 10 pessoas, eu vou comer um pedacinho só. É isso que está explicando aqui, tá? Mais um exercício, o B. O todo referência, que é o nosso inteiro. Em quantas partes foi dividido? 6. Pintou, pegou 3. Aqui, ó, em quantas partes foi dividido? 6 também. Quantas partes pintadas? 4. 4/6. Aqui dividiu em 6, pegou 2. 2/6. Quando comparamos frações com o mesmo denominador, quer dizer, eu peguei um chocolate e peguei 3 barras de chocolate e dividi todas em 6 partes, o que vai mudar são quantas partes eu vou comer. Qual é a maior fração? Qual é o maior pedaço de chocolate? Olha lá, o tanto de chocolate que eu vou comer. Aquela que tem o maior numerador. Eu vou comer 4 partes de 6, eu vou comer mais do que a pessoa que pegou 2 partes só. E a menor? Aquela que tem o menor numerador. Olha lá que dó. Dividiu em 6 e a pessoa só comeu 2 pedaços, certo?
Se todo referência é dividido, sempre em partes iguais, ó, em partes iguais, 6, 6 e 6. A maior fração é aquela que toma o maior número de partes, ó, maior número de partes. Olha o desenho, olha o tanto que a pessoa comeu desse chocolate. Vamos para a tarefa? A tarefa, vocês têm que pintar a metade de cada coleção de objetos. O que é a metade, pessoal? Eu pego o meu todo, divido ao meio, divido por 2. Vou ver quantas camisetas tem aqui, vou ver qual é a metade e vou pintar a metade. Quantas bolas eu tenho e vou pintar a metade, com capricho. Esse aqui, ó, que vocês já estão acostumados a ver em geografia, o globo terrestre que a dona Adriana Zoli mostrou para vocês, olha lá. Vocês vão observar essa seta. São 3 momentos aí do nosso globo terrestre. Considerando o contorno total do planeta como todo referência, o contorno total. Qual é a fração que indica? A distância entre o Polo Norte e o Equador. Percebam que já está dividido aqui. Em quantas partes? 1, 2, 3, 4. Número que eu divido, vai embaixo ou vai em cima da fração, quarto ano? Hein, Eduardo? Hein, Maria Eduarda? Então, eu tenho que ver que parte que representa é essa parte aqui, ó, do todo referência. E a distância entre o Polo Norte e o Polo Sul? Quantas partes do globo terrestre a seta andou? Percebam que todos foram divididos em 4 partes. E o contorno total do planeta Terra foi dividido em 4 partes e andou as 4 partes. Como que eu represento isso na fração? Olha aqui que nós já ajudamos vocês. Tá vendo aqui? Não dividiu em 4? A setinha não andou uma parte? Então eu tenho 1/4. O 3. Repeteco daquela atividade, todo referência, e vocês vão pôr as frações que representam a parte colorida. Olha lá, o primeiro nós já fizemos, dividimos por 2, o 2 embaixo, peguei uma parte, vai em cima, numerador e denominador. Vocês vão completar, observem quantas partes foi dividido, denominador, parte de baixo. Quantas partes eu pintei, numerador, parte de cima. Dessas frações, vocês vão escrever, representam a metade do todo referência. Qual fração que representa a metade? Qual fração representa mais que a metade? E qual fração representa menos que a metade? Facinho, né, pessoal? Metade já está pronta. Qual representa mais? Qual representa menos? E qual representa a metade também? Facinho, né? 4, vocês vão escrever 2 frações para cada desenho, tá? Observem as partes coloridas. Olha lá o primeiro, a gente deu de exemplo. Dividi em 4, embaixo. Peguei 2 partes, em cima, numerador, denominador. Tem uma outra forma, outra fração de representar esse desenho. Qual será? Metade. Olha lá, não tem metade pintado aqui? 1/2, dividi em 2 partes, peguei uma. Vocês vão fazer isso com o resto. A gente vai dar o exemplo da primeira fração e vocês pensem na outra. Vou dar uma dica aqui. Pessoal, tá vendo que é sempre um múltiplo? Ó, se eu multiplicar 1 vezes 2, vai dar 2. Se eu multiplicar 2 vezes 2, vai dar 4. Se eu multipliquei por 2 em cima, multiplica por 2 embaixo. Agora pensem nas outras, outra fração para representar as figuras, certo? Você continua aí. Pessoal, a aula se encerra por aqui. Tenham todos um ótimo estudo e até a próxima.